Bom, meus amigos, hoje eu vou continuar essa série de vídeos falando um pouquinho mais sobre os olhos humanos. Se você já segue o canal há um tempo, você já deve ter percebido que o assunto aqui é a condição humana. Eu costumo dizer que nós somos seres espirituais por trás de um cérebro que controla um corpo. Seu cérebro e seu corpo são apenas máquinas, são heranças genéticas que você recebeu. Assim como eles têm padrões que vieram dos antigos antes de você, ele também está construindo padrões nesse momento. Seu cérebro e seu corpo nesse momento é o que te permite tocar o mundo. E você já deve ter percebido que existem cérebros e corpos diferentes. Tem pessoas que nascem mais altas, tem pessoas que nascem com a pele mais escura, outras mais baixas. Tem pessoas que têm os olhos mais afastados, outras mais juntos, mais cerrados, mais expressivos, né? Tem pessoas de todo tipo, com todo tipo de corpo e cérebro. Espiritualmente nós somos únicos. Mental e física também somos únicos. A parte mental e física é uma máquina, é uma tecnologia, vamos dizer assim, né? É como se fosse aí ah, uma estrutura biomecânica, né? É mecânica, é uma máquina, porém, né, é composta aí por carne, sangue, água, né? Então, o corpo e o cérebro humano é possível de se ler. A parte espiritual já é um pouquinho mais difícil, um pouco mais complexa, vamos dizer assim. Então, nessas análises dos olhos, eu vou trazer uma análise um pouco mais mecânica, falando um pouco de formatos, volumes, né, inclinações naturais. Uma coisa interessante sobre o ser humano, assim como os animais da natureza, é que, se você já tem certas pré-configurações de corpo e de cérebro, naturalmente, ao longo da sua vida, você tende a se inclinar um pouco mais para o que você é melhor. Se você vai percebendo que na parte lógica você performa bem, geralmente você foca um pouco naquilo. Se você percebe que na parte física você performa bem, há uma atenção maior para aquilo, há uma chance maior de você fazer escolhas ao longo da sua vida baseado no que você é bom, né? Olha que interessante. Então, nosso corpo e nosso cérebro já têm heranças genéticas deixadas pelos nossos antepassados. E quanto mais a gente consegue identificar, observar isso, tanto em nós quanto nas pessoas ao redor, maior a capacidade de nós nos compreendermos e compreendermos a sociedade também, né? Então, hoje eu vou fechar um pouquinho o assunto aqui na análise dos olhos, para a gente identificar algumas inclinações naturais que geralmente pessoas com certas configurações de olhos costumam ter, né? É como se a pessoa estivesse dentro ali daquele mecanismo controlando, igual quando você joga um videogame. O corpo e o cérebro da pessoa não é ela. O corpo e o cérebro são máquinas trabalhando para ela. E assim como toda máquina, existem limitações e inclinações naturais também. Então, pessoas de olhos mais afastados costumam ter um comportamento um pouco diferente de pessoas com os olhos um pouco mais juntos e cerrados. E existem suas variações inúmeras entre essas duas junções, né? Existem pessoas com olhos de presa, pessoas com olhos de pastor, pessoas com olhos de predador. No meio dessa tríade, existem inclinações. Alguns são mais com olhos de predador, com uma certa inclinação para pastor. Existem até predadores com inclinação para presa, e por aí vai, né? Então, o estudo dos olhos é algo bem mais aprofundado, né? Isso daqui é muito mais avançado. Eu estou dando uma pincelada aqui para você começar a observar isso. Mas para você fazer a análise que eu faço em mais profundidade, você precisa sempre cruzar dados em 3 camadas: física, mental, espiritual. Uma coisa é saber o tipo de olho, outra coisa é cruzar esses dados com dados mentais que essa pessoa exala através do seu comportamento, jeito de olhar, sua expressão, tom de voz e por aí vai, né? E outra coisa também é sentir a frequência espiritual dessa pessoa, o que está exalando dela. Uma vez que você se conectou com ela, seja por uma imagem, seja visualmente ali, pessoalmente, seja fisicamente ali, através até de um contato mais próximo, é possível você também analisar as pessoas espiritualmente. A maioria esmagadora nunca vai chegar nesse nível de percepção. É uma capacidade que todos os seres humanos têm, mas nem todos vão acessar isso. Porque somos seres espirituais por trás de um cérebro que controla um corpo. A parte espiritual é a parte que mais você precisa trabalhar de forma consciente.
O corpo já faz muitas coisas de forma inconsciente, assim como o cérebro. Mais de 90% das nossas funções físicas e mentais estão sendo gerenciadas pelo nosso cérebro agora. Mas espiritualmente, a sua essência, seu código-fonte, isso aí é um trabalho mais pessoal. Quanto mais você trabalha no seu especial, no seu pessoal, maior a capacidade de você acessar também frequências espirituais, começar a processar a realidade na terceira camada, né? Então, para quem acha que a vida é só composta por corpo e cérebro, você não está processando a realidade, você está processando 2/3 dela. Agora, quando você compreende que nós somos seres espirituais por trás de um cérebro que controla um corpo, você começa a perceber também que os olhos são a janela da alma. Os olhos dizem muito com muito pouco. De toda a análise craniana, os olhos humanos são os que mais entregam dados com mais facilidade. A começar que os olhos, eles são o sentido mais mental do ser humano. Não existe um outro sentido mais mental do que os olhos. Observe uma coisa interessante sobre os olhos. Eles estão muito próximos do cérebro, né? O nosso crânio é dividido entre neurocrânio, a parte de cima, onde guarda o cérebro, e o viserocrânio, que é a parte mais mecânica. Tudo que você olha da linha dos olhos e orelha para baixo é máquina. Aquilo ali realmente são mecanismos que estão escravos do cérebro. Então, quanto mais os sentidos se distanciam do cérebro, mais ligados à sobrevivência do corpo e a puxar recursos externos. Quanto mais próximos os sentidos estão do cérebro, mais dados eles acumulam sobre o mundo ao nosso redor. Então olha só como os olhos e a boca são extremamente diferentes. Os olhos, eles puxam dados do mundo ao nosso redor através de imagem, através da luz, né? Distância, tamanho, cor, profundidade, por aí vai. Através dos olhos a gente valida muito da realidade ao nosso redor, né? E os olhos não trazem nenhum tipo de recurso, a gente não come com os olhos, a gente não bebe água, a gente não absorve luz para alimentar nosso sistema através dos olhos. Já a boca, ela começa a ter mais funções, e geralmente essas funções estão ligadas a coletar recursos e a validar dados ligados a recursos, né? Então, enquanto os olhos têm só uma função específica, única, né? Até pode ter algumas outras, mas a principal, a que a gente mais utiliza, o que garante a nossa sobrevivência na parte de dados, são os olhos, e é através de imagem, né? Os ouvidos também, eles são muito parecidos com os olhos, só que eles não utilizam imagem, eles utilizam onda e frequência. Mas a boca, ela absorve comida, absorve oxigênio, também usa as papilas gustativas para sentir gosto, também projeta sons através da comunicação, né? A gente emite sons do ar aí para conseguir se comunicar, né? Então, muito próximo do cérebro, o sentido tem menos funções e ele está mais focado em capturar dados da nossa geografia externa, do nosso mundo ao redor. Mais distante do cérebro, tem mais funções e geralmente essas funções estão ligadas à sobrevivência, né? Que é alimento, proteção, reprodução, né? Então, olha a pele, por exemplo, né? A pele absolve, ela também tem a capacidade de nos proteger, ela também tem essa capacidade tátil de sentir o mundo. É próximo, tá vendo? Quanto mais distante os sentidos estão do cérebro, mais químicos, mais ligados à matéria, né? A alimentar nosso sistema, a validar de perto. Quanto mais próximo do cérebro, mais ligado à validação externa, à distância. Então, entre a boca e os olhos, o que consegue validar a maior distância são os olhos. O que consegue validar uma distância muito curta é a boca, né? É tudo ligado à nossa sobrevivência. É mais difícil você morrer olhando para uma coisa do que comendo uma coisa, né? Então, o risco de morte com os sentidos mais afastados do cérebro é maior, né? Já o risco de morte para os sentidos que estão mais próximos do cérebro já são menores. Por quê? Esses sentidos são mais focados em dados, né? Puxar dados do mundo ao nosso redor. Então, dando essa breve introdução aos olhos, agora eu vou explicar um pouquinho mais sobre essa relação entre o seu tipo de olho, né? E também
uma certa inclinação natural que o seu sistema geralmente tem para observar o mundo ao redor, né. Então, você já deve ter ouvido aí que os olhos são a janela da nossa alma, né, e realmente, observe que o corpo ele é selado. As partes que nos colocam vulneráveis geralmente estão escondidas. Os órgãos genitais, por exemplo, é um exemplo disso, né. Uma coisa que expõe você um pouco é a sua boca, geralmente ela está fechada, mas quando você abre ela, você sorri, você mostra os dentes. E os dentes são como fratura exposta, é como se você estivesse mostrando seus ossos, né. Se você vê uma pessoa se acidentando e a canela dela rasga no meio, quebra assim, você vê os ossos, você vê nervos ali, tendões na verdade, né, vê sangue, existe ali uma coisa que dentro do seu sistema já vai se ativar. E quando uma pessoa sorri, isso acontece de uma maneira muito sutil. Quando alguém mostra os dentes para você, ou ela está buscando te aproximar ou te afastar, né. Então, a boca é uma parte vulnerável, que mostra um pouco mais dentro do ser humano, mas ela ainda não dá profundidade como os olhos. Os olhos são mentais, a boca é mais carnal, animal, né. Então os olhos, existe aí uma tecnologia mais complexa, existe ali também mais dados para você processar através dos olhos das pessoas do que pela boca. Olha só que interessante, né. Eu estou dando essa introdução aqui a certos detalhes dos 5 sentidos, para fazer os exemplos que eu vou fazer aqui logo à frente, né. Então, os nossos olhos de todo o nosso corpo são a parte que mais emitem dados sobre o comportamento da pessoa, né. Então, eu sempre sigo essa sequência, é uma sequência natural do nosso cérebro. Identificar os olhos, o rosto, depois formato de crânio, depois tipo de corpo. É esse tipo de escala que seu cérebro utiliza para gravar uma pessoa. Dificilmente você grava uma pessoa pelo formato de pé, pela mão, a unha, detalhes assim soltos no corpo, não. Primeiro você foca na cabeça. Quando você olha para uma pessoa, quando você conversa, quando você conhece uma pessoa, geralmente você grava o rosto primeiro e principalmente os olhos. Depois tipo de crânio, o formato ali e enfim o corpo, né, no geral. Então, você se lembra mais da pessoa pela cabeça do que necessariamente pelo corpo. Assim também você se lembra mais da pessoa pelos olhos do que necessariamente pelo crânio. Olha que louco, né? Então, nosso cérebro ele faz essas escadinhas, ele cataloga esses dados para que a gente consiga ser mais eficiente na hora de lembrar, muitas vezes, né? Na hora de usar esses dados e tal. Então, vamos partir para os olhos aqui. Vamos começar aqui primeiro explicando essa questão da janela da alma. Os olhos, eles são expressivos. Todo ser humano tem os olhos expressivos, através dos olhos, seja de alguém que tem os olhos de caçador, de presa, de predador. Os olhos conseguem transmitir dados, e esses dados são mentais. Lembra? O sentido mais mental do ser humano são os olhos. E nada melhor do que os olhos para revelar o que está passando dentro da mente da pessoa. Através dos olhos é possível você saber se a pessoa está triste, está feliz, está ansiosa, se ela está assustada, se ela está chocada, né. Então, os olhos eles transmitem dados muito mentais sobre uma pessoa, né. Então, quando você aprende a ler um pouco mais os olhos, você consegue também catalogar comportamentos, predisposições, até a maneira que você, às vezes, vai fazer negócios com uma pessoa, como você vai abordar ela numa reunião, né. Às vezes como você vai contratar, onde você vai colocar essa pessoa para trabalhar, geralmente você pode começar processando dados gerais sobre ela, e começando ali pelos olhos, tipo de crânio, tipo de cor, né. Então lembra, a carcaça, o corpo, o cérebro, eles são máquinas, e eles são previsíveis, é possível lê-los. Em profundidade máxima, com 100% de assertividade, provavelmente não, né. Tudo que se trata de ser humano sempre tem suas variáveis. Mas eu costumo dizer que a análise craniana tem uma assertividade de mais de 80%, né. Eu te confesso que eu nunca analisei uma pessoa que ela me disse: "Cara, nada do que você disse fez sentido". Geralmente a maioria das coisas fazem muito sentido, né. Então, pegando aqui na parte dos olhos, vamos falar um pouquinho primeiro sobre o formato de olhos. É muito importante você saber identificar o tipo de olhar da pessoa
para você já começar a cruzar esse dado com outras questões, né? Então vamos pegar aqui no caso da Anya Taylor. Anya Taylor é uma mulher com os olhos expressivos e eles são separados, são bem separados, bem puxados para as laterais, né? Para a gente fazer um contraponto bem forte aqui sobre o que seriam olhos que são o oposto dos olhos de presa. Anya Taylor tem olhos de presa. Ó, vamos pegar outras referências aqui, Amanda, né, ó, Ellen, Angelina, né, Margot. Você vai pegando essas mulheres, ó, homens também, esse Jared Leto, Ryan Gosling, né? Cada um desses, eles têm configurações de olhos mais puxados para presa e alguns têm variações entre presa e pastor ou presa e predador, né? Então, como eu tenho muitos anos já fazendo isso, em um simples olhar eu já identifico essas características. É muito rápido. Por isso que eu sempre incentivo no canal. Uma coisa é você assistir meu conteúdo. Outra coisa é você colocar isso em prática. É você observar no seu dia a dia. Então as pessoas têm olhos diferentes, assim como elas têm crânios diferentes e tipos de corpos diferentes. Quanto mais você consegue observar esses padrões que eu estou trazendo no canal, melhor vai ser a sua observação no contexto social, no dia a dia. E quanto mais você consegue observar no dia a dia, maior a capacidade que você tem de entender as pessoas melhor. Entender a si mesmo, obviamente, né? Então, todas as mulheres que eu estou mostrando aqui, e homens, eles têm uma, vamos dizer aí, um visual um pouco aceitável, um pouco hostil, né? Você olha para essas pessoas e a última coisa que você percebe é hostilidade. Olha esses olhos aqui. Eles são cerrados, tá vendo? Só que existe algo nesses olhos que não lembra algo extremamente hostil. É algo um pouco mais, vamos dizer aí, amigável, né? Sociável. Olha esses olhos, ó. Lembram olhos de pastor. Mas tá vendo como esse cara aqui, ele não parece ser um cara que cairia na mão com qualquer pessoa, né? Tá vendo, ó? São olhos que eles transmitem algo para você, né? O seu cérebro já processa alguma coisa nesses olhos que os distanciam de algo muito hostil, muito predatório, muito perigoso, né? Por que que esse ator aqui ele não está fazendo um papel de alguém tão hostil? Ele é um papel de alguém que começa meio inocente, meio bobinho, mas daqui a pouco ele vira mal, mas ele sempre tem seus dilemas ali com um lado bom, depois ele vira, né? Ele passa a ser amigo do Thor de novo, eles trabalham juntos. Então, os olhos das pessoas transmitem certas questões, e a indústria do cinema, por exemplo, a música, a moda, consegue utilizar esses traços com muita maestria, muita capacidade, né? Porque eles sabem que mesmo que essas pessoas às vezes não tenham o comportamento do personagem que elas estão atuando, elas pelo menos no visual transmitem o que o cinema, o que a indústria precisa, né? Então todas as pessoas que eu estou mostrando aqui nessas imagens, elas têm um aspecto visual um pouco sociável, um pouco mais próximo. Não são hostis, né? Não são pessoas que transmitem aquela sensação predatória de caçador, perigoso. Ó, essa mulher aqui, ela já fez filmes. Tem Resident Evil, por exemplo, que ela, né, acho que fez uns 4, 5 filmes, não lembro quantos Resident Evil tem. Mas essa mulher aqui, ela é praticamente uma guerreira, uma predadora ali no filme, né? Só que o filme sabe usar isso muito bem, porque ela tem um visual de presa, né? Ela tem um visual que não é hostil, rústico, bruto, predatório. Mas eles brincam com isso, porque os monstros são absurdamente escrotos, e ela é linda, né? Então eles colocam uma força predatória muito grande numa figura de inocência. É tipo aquelas meninas que são pequenas e elas têm um poder muito grande nos animes, já viu? Né? Brinca um pouco com a nossa mente nessa questão. Então, não leve em conta o papel de um ator para observar se ele tem comportamento de presa ou de predador. Você precisa observar ali no pessoal dele, buscar os dados na internet, na inteligência artificial. Você consegue observar um pouco mais sobre a vida da pessoa e ver se certas características estão batendo com a condição dela, né? Então, outro ator aqui também, o cara que fez o Thor,
né? Olha só, ele tem olhos de presa com características de predador, ou seja, são olhos afastados e sociáveis, porém são cerrados, então é como se fosse um leão bonzinho, né? Imagina, você está numa floresta e você precisa sobreviver. Só que do nada você faz amizade com um urso, e aquele urso ele é bruto, grande, enorme. Só que ele é seu amigo. Então você vai transitar naquela floresta com um pouco mais de tranquilidade. Porque você sabe que você tem ali um ser que ele pode te destruir, mas ele é amigável, ele é tranquilo, ele está do seu lado. Tá vendo? É essa sensação que os olhos do ator que fez Thor transmitem. Muito forte, poderoso, predatório, mas ao mesmo tempo altamente sociável. Não é à toa que o Thor está sempre com alguma brincadeira, alguma coisa que traz a gente mais para próximo dele. Já percebeu? Né? Tem outros personagens que não tem muito isso, eles já são mais obscuros, mais dark, né? Então olha só como esses olhos, ó, a Scarlett Johansson também, né? Ela já fez vários papéis onde ela é um pouco mais predatória, já percebeu? Só que sempre tá mesclando com essa coisa da presa. Tem um filme chamado Lucy, que é interessante para você assistir. E nesse filme ela atinge 100% da capacidade mental humana, né? E você vai percebendo que quanto mais ela vai adquirindo autoconsciência, mais fria ela vai se tornando, menos expressiva ela é. Mas o início do filme ela é totalmente emocional, né? Então, a personagem principal era uma personagem emocional. a- o início da história, e ela vai se tornando mais fria e lógica, né? Com a mesma estrutura corpórea, craniana, né? Então você vai vendo ela ficar mais fria na expressão, mas na estrutura ali continua a mesma coisa, né? Então os diretores, os roteiristas, as pessoas que produzem esse tipo de arte, os bons, eles geralmente sabem utilizar muitas camadas humanas para se comunicar, né? Então, o cinema utiliza principalmente o visual dos atores para transmitir algo. Então, os atores dos grandes filmes, eles não são escolhidos à toa, não, tá? Não importa a ideologia, o pensamento por trás do filme, eles sabem que o produto é extremamente visual. E o visual conta muito na hora da entrega, né? No caso do cinema. Então, olha só os olhos, a expressão dessa menina. Pouco hostil. Ela não tem cara de alguém agressiva, né? Ela não parece transmitir esse comportamento. Então, só através do olhar, você já tem um traço visual. Esse traço visual já indica algo, mas você não sabe muito sobre a pessoa só com esse pequeno traço. Você começa a observar o comportamento da pessoa, como ela se comunica, como ela olha, se ela é muito expressiva, se ela é muito fria. Você já cruza com um dado mental. E se você tem a parte espiritual bem desenvolvida, você também consegue sentir a frequência, a energia dessa pessoa, que é algo mais pessoal, é algo que não é tão científico, é uma tecnologia mais dentro de você. Olha que legal, né? Então, essa análise dos olhos, principalmente, ela é feita em 3 camadas, assim como a análise craniana também. Física, mental e espiritual. Uma coisa é identificar os traços dos olhos, outra coisa é cruzar com os dados mentais dessa pessoa. E outra coisa é, espiritualmente, você também conseguir sentir a frequência dessa pessoa. Quanto mais dados você consegue acumular, mais rapidamente você consegue saber muito com muito pouco sobre a condição do indivíduo que você está observando. Por isso que eu falo que a análise craniana é extremamente poderosa e provavelmente é um tipo de análise suprema, porque é possível, só de olhar para uma pessoa, você já ter caminhos para chegar mais perto. Eu vou dar um exemplo. Se você tem que conversar com uma mulher, às vezes você tem que abordar uma menina, uma possível namorada, né? E aí, essa pessoa, num simples olhar, você já consegue identificar se ela é uma pessoa mais emocional, se ela é uma pessoa mais fria, né? Ou se ela é mais passivo-agressiva, se ela é muito agressiva. E aí, você tem algum tipo de parâmetro para conseguir medir isso, para observar esse tipo de comportamento, cruzar esse tipo de dado? Né? Quem chega mais preparado consegue ter resultados melhores, né? Então, uma coisa é você não saber nada sobre uma pessoa e conversar com ela. Outra coisa é você já ter dentro da sua mente certos dados que você conseguiu formar à distância, sem ter contato com essa pessoa, e quando você chega, você começa a peneirar e filtrar esses dados, trocando uma ideia, sentindo a frequência, né? Então,
Provavelmente aí alguém que está assistindo esse conteúdo em algum momento vai dizer, não, isso aí é palhaçada, isso aí não tem nada a ver, né? Geralmente são pessoas que não estão muito ligadas a essa questão do comportamento humano, porque quem entende um pouco mais de comportamento humano, compreende que o ser humano tem dilemas físicos, tem dilemas mentais e também tem dilemas espirituais. Existem coisas que não são só a mente, existem coisas que não são só a parte física, né? Mas a parte espiritual, ela tá lá e sempre esteve. É por isso que nunca vai deixar de existir religião na sociedade, seja moderna ou primitiva, sempre vai haver religião, porque parte do ser humano é espiritual, parte é mental e parte física. A parte física e mental são mecânicas. A parte espiritual já é algo um pouco mais individual, é algo que foge à matéria comum, né? Foge ao que a ciência pode facilmente estudar, fazer engenharia reversa. É um tipo de código-fonte, um tipo de algoritmo, criptografia única, né? Um código que não pode ser quebrado, porque quem desenvolveu entende tecnologias que estão muito acima do que o ser humano pode conceber. É como um ninho de formigas, que eu costumo dizer, né? Você olha para as formigas e você pode estudá-las durante uma semana e você vai aprender muito sobre as formigas. Agora, as formigas não conseguem olhar para você e entender exatamente quem é você, o que você está fazendo, que dados você está coletando, que conclusões você está chegando, né? Elas são mentalmente, até fisicamente, inferiores, né? Então, quando você simplesmente ignora o lado espiritual do ser humano, você só está processando as camadas físicas e mentais. E é por isso que o mundo hoje está do jeito que está. O ser humano nunca esteve tão fraco, né? Tão perdido, tão sem objetivos, né? Sem motivos, justamente porque ele se esqueceu da parte mais importante da condição dele, que é a parte espiritual. Os mundos antigos, os grandes impérios, eles foram formados por 3 camadas: capacidade física, a capacidade mental, capacidade lógica, estratégica, né? É, profundidade ali, mas também eles tinham esse lado espiritual no centro da sociedade. A religião, por exemplo, os padrões, os dogmas, a filosofia, as leis, sempre foram algo muito importante nessas sociedades, né? Então, eu estou explicando tudo isso aqui para a gente compreender que uma parte dessa análise é física, outra parte é mental, outra é espiritual. À medida com que você vai ficando um pouco mais especializado em avançar nessas camadas, mais rapidamente você valida muito com muito pouco sobre as pessoas, né? Então vamos começar aqui com os olhos de Anya Taylor. Olhos muito afastados. Vamos pegar aqui uma diferença com olhos muito cerrados e pouco expressivos. São mais gélidos, mais frios, né? Olha só, outros atores que eles têm esse tipo de expressão no olhar. Eu não vou me aprofundar hoje aqui nos olhos de predador, de caçador, mas aqui eu já vou mostrar exemplos para você perceber. Essas pessoas, elas têm um comportamento diferente na maioria esmagadora das vezes. Quanto mais cerrados são os olhos, mais o oposto dos olhos de presa essa pessoa acaba tendo de comportamento. É muito comum. A própria vida, até a forma com que as pessoas ao redor reagem a essas pessoas ao longo da vida delas é diferente. Já viu quando você olha para a cara de um cara e você percebe que tem cara assim de bandido mesmo, maluco, cara de ruim, né? A gente tem isso instintivo dentro de nós, né? A gente percebe isso, existe algo ali dentro da gente, um sinal, um alerta que se acende, né? É como se aqueles olhos estivessem escondendo alguma coisa, né? É como se eles estivessem preparados para alguma coisa, eles não baixam a guarda, né? São mais predatórios. Então são os olhos mais cerrados, olhos de predador. São aquele perfil de olhos que parece que eles estão buscando se esconder sempre, né? Olha só, quando sorri se esconde mais ainda, né? Fica muito cerrado, vira um filete, geralmente. Alguns mais, outros menos, mas você consegue perceber essa característica em muitas pessoas, né? Então, olhos de caçador, tá vendo? Ó? Todos eles têm essa característica e é interessante você perceber a diferença entre olhos de predador e olhos de presa. Vamos pegar esse cara aqui, vamos pegar a Anya Taylor. Vamos colocar os dois aqui, um do lado do outro, para a gente observar essas características.
Vamos lá, olha só os olhos dos dois, né? Olha que interessante. Olha a Anna Taylor, como os olhos dela acabam sendo um pouco mais sociáveis, ó. Olha só como é um tipo de pessoa que ela passa pouca hostilidade, ela não é tão séria, né, no olhar ali você sente que dá pra chegar um pouco mais perto, né. Agora olha os olhos desse cara aqui, né, como é que já são um pouco mais fechados, eles se escondem, eles não revelam tanto. Olha só, esse é o negócio interessante sobre a diferença dos olhos de presa e de predador. Enquanto os predadores buscam se esconder e se camuflar, as presas elas aparecem, né. Elas realmente, são um pouco mais sociáveis, né, elas se misturam mais facilmente. Os predadores já se escondem um pouco mais, são um pouco mais discretos, né. Então pode pegar aí os bilionário, cantilionário, esses caras que construíram fortuna, tá, não é herdeiro não. Pega os malucos que você vê que eles tiveram que transitar por ambientes muito predatórios dentro da sociedade, porque na natureza o predatório é de um jeito, dentro da sociedade é de outro, mas ambos estão ligados à sobrevivência. Então pessoas que têm os olhos muito expressivos, abertos, muitas vezes transmitem um ar bem inocente, geralmente são o oposto do comportamento daquelas pessoas mais, vamos dizer aí, pouco expressivas, né, com os olhos mais cerrados, mais escondidos, né, como se os olhos já estivessem dizendo: "Ó, eu sou assim", né, os olhos da outra pessoa já tá dizendo: "Eu sou assim também, sou de outro jeito", né. Então é interessante você observar isso de forma instintiva primeiro, tá vendo? Física, né. Lembra, física, mental e espiritual, essas são as 3 camadas desse tipo de análise que eu faço. Fisicamente você já tem todos os dados, tá. Você já consegue ter as sensações nesses olhares. Você consegue perceber a diferença entre eles de forma instintiva, intuitiva, né. Ó, olha os olhos desse cara, olha os olhos dessa menina, né. Qual dos 2 aí você sente que num ambiente muito hostil eles conseguiriam ser mais reativos, né, conseguiriam pular na granada, ir de encontro à bala, né? Provavelmente essa menina aqui, ela tem mais facilidade para sentir medo do que um cara como esse aqui, né. Então, ó, vamos avançar para outro exemplo aqui. Olha os olhos dessa menina, olha os olhos desse cara. Tá vendo como os olhos dela se revelam mais facilmente, né, a bolinha é maior, né, fica mais evidente o olhar da pessoa, a parte branca é mais visível. Olha esse cara aqui como é que os olhos já ficam bem cerrados, bem escondidos, né, como a bolinha, né, as pálpebras cobrem muito a bolinha, né, ela não, já cobre pouco. Vamos ver outros exemplos aqui. Ó, Denzel Washington, né, olha os olhos dele como é que são um pouco frios, né, ele sorri, ele tem marquinha de rosto, né, ele tem todo ali, mas os olhos do Denzel Washington, quando você olha eles, assim, mais de perto, ó, você percebe essa característica que eu tô dizendo, mais cerrado, tá vendo, ó? Um pouco mais frio, não passa tantas emoções, né. Olha os olhos aqui da Angelina Jolie, né. Cara, é por isso que eu falo que você tem que tomar muito cuidado quando você vai analisar, principalmente um ator, por exemplo, porque o ator, ele aparece pra você como um cara, uma mulher fodona, geralmente, né. A Jolie, por exemplo, ela faz um monte de filme que aparentemente ela é predadora, né. Ela é a não, uma coisa é o papel que a pessoa está desempenhando, outra coisa é o que ela é na real, né. Geralmente os atores eles têm inclinação natural para certos papéis. No cinema, na indústria isso é muito comum. Tem atores que eles são muito melhores para serem mais emocionais e expressivos, tem atores que eles já são muito melhores para ser mais frios, mais lógicos, tem aqueles mais comunicadores, né, introvertidos. Então, a Jolie, ela transmite uma sensação muito forte para quem já conhece de predadora por conta da mídia em torno dela. Mas na real, se você for pesquisar sobre a vida da Jolie, se você for pegar uns vídeos antigos sobre o comportamento dela, você vai percebendo ali que ela é uma mulher, né, que tem um certo comportamento de presa. Ela tem muita sensibilidade, tem uma capacidade grande ali para realmente ser mais sociável, tá?
Tá vendo a aceitação social? As presas são mais aceitáveis socialmente do que os predadores. Por isso que as mulheres têm mais característica de presa e os homens têm mais característica de predador, né? Elas são mais sociáveis. Existe algo na beleza, nos olhos femininos, nos traços do rosto, tipo de corpo, que tornam as mulheres mais sociáveis do que os homens. Então, característica nos olhos de presa é muito comum entre as mulheres, é mais comum do que entre os homens, né? Então, olha só a diferença de olhares, né? Olha como esses olhos aqui, eles parecem que são mais para a guerra. A estética não é tão priorizada quanto aqui, tá vendo? Né? As mulheres, por isso que mulheres se importam um pouco mais aí com a beleza em si, com detalhezinhos, fazer unha, cor de cabelo, maquiagem nos olhos. Se você for pegar o tanto de acessórios que uma mulher usa e que os homens usam, é diferente, né? Se você vai sair, a sua mulher se emperequeta toda, você põe uma roupa e já tá pronto, né? Tomou um banho, às vezes o cara nem tomou banho. Mas observe, tá vendo? Ó, esses olhos aqui são olhos de caçador com mescla de pastor. Todos eles têm variações, né? Existem mesclas entre eles, ó. Mescla de olhos de presa com olhos de pastor, né? Esse daqui já tem olhos de predador, total, né? Tipo, ó, bem cerrado, bem escondido, né? Deve ter um pouco ali de pastor nele. Ó, mescla de predador com olhos de presa, né? Isso daqui também tem algumas variaçõezinhas em cada tipo de olhar ali que você percebe. E o Ryan Gosling, por exemplo, ele não é um cara agressivo, né? Isso aqui é interessante. Os olhos, eles acabam te permitindo perceber um pouco da frequência da pessoa. Quanto mais capacidade você tem para fazer isso, mais assertivo você se torna. Então olha o Idris Elba aqui, por exemplo, ó. Olha os olhos dele, né? Como é que são mais cerrados, ó. Para fazer papel sério, papel de machão, é bom pra caramba, né? Ó, esse cara aqui já não tem uma capacidade muito boa para fazer machão. É um pouco sociável o olhar dele, mescla caçador com presa. Então, ao mesmo tempo que ele é bobão, ele também é um pouco sério, né? Já o Idris Elba aqui, ele já tem um pouco mais do caçador, né? Então, ó, esses daqui são ótimos exemplos para a gente perceber a diferença de olhares. Olha esse maluco e olha o olhar desse cara aqui. Qual você acha que é mais intimidador, né? Qual olhar aqui você sente que transmite a sensação de um caçador, né? Se você ficar observando esses olhos aqui por muito tempo, você vai começar a perceber essa diferença. Fica aí uns 5 minutos observando para você ver, só olhando para esses dois olhos, que você vai perceber a diferença que eu tô falando. Ó, a bolinha dos olhos aqui é um pouco maior do que aqui. Essa bolinha é bem pequena. Essa bolinha aqui já é média, vamos dizer assim. Esses olhos aqui mesclam presa com pastor. Esses olhos são totalmente predatórios, né? Ó, esse cara tem uma frequência de predador, provavelmente. É claro que parte é a condição natural, outra parte é o que foi feito com aquilo, né? Tem pessoas que não desenvolveram muito o seu lado predatório, então elas têm as características ali, aparentemente são predadores, mas quando você chega um pouquinho mais perto e cruza esses dados com os dados mentais, às vezes você troca uma ideia com a pessoa te conta umas histórias, fala algumas coisas e já começa a cruzar os dados e não é. Eu já conheci um cara, eu olhei assim, pô, maluco mó predador, né? Tipo, perigoso. Aí eu fui trocar uma ideia e o maluco era, né, tranquilão, né? Ele era gay e tal, e todo assim, né, de boa, não fazia luta, não fazia nada, mas você olhava pro maluco, ele só malhava, né? Mas você olhava pro maluco assim, instinto de caçador nenhum, cara, nenhum. Mas visualmente estava transmitido aquilo, tá vendo? Então, visualmente é um dado. Você olha para os olhos, o formato, o tipo de olho ali, beleza. Isso é um dado. Mas você tem que cruzar isso com outros dados, e isso vai te permitindo ter um pouco mais de profundidade, um pouco mais de assertividade, né? Então, cruzou dado físico com dado mental, você já tem uma camada mais forte de validação. Se ainda tem a camada espiritual, isso fica mais forte ainda, né? Então, é interessante observar isso aí. Olha os olhos desse cara aqui, ó. Ele fez Onde os Fracos Não Têm Vez. Assiste esse filme aí também que você vai perceber.
E aqui eu achei interessante que eles conseguiram deixar os olhos dele como os olhos de quem já matou, né. Tem algum É por isso que eu falo, cara, esses traços, esses dados que eu estou trazendo aqui, eles já existem, tá. Eles já estão dentro de nós e muitas ciências, muitas indústrias, né, muitos mercados já sabem como isso funciona dentro da nossa mente, né. Talvez não expliquem do jeito que eu estou explicando aqui, mas provavelmente sabem usar isso muito bem. Então, ó, esse daqui é os olhos de caçador que não matou. Esse daqui são os olhos de caçador que já mataram, né. E olha aqui os olhos de presa, ó. Não tem característica de predador, são mais afastados, são mais expressivos, são mais arqueados, arredondados, né, e não tem marca de quem já matou, entendeu. Então isso daqui, sensacional, uma obra isso, os caras estudam o psicológico do personagem, de um psicopata, de um assassino, e até na hora de transmitir a imagem aqui do ator, ó, olha só como esses dois olhares estão diferentes, tá vendo, ó, isso aqui é um caçador, mas isso aqui é um real predador, tá. Então, ó, vamos passar para outros aqui, ó, né. Olha aí a diferença, olha o afastamento dos olhos, olha como são expressivos, são cerrados de certa forma, mas eles são arqueados, tá vendo? São sociáveis, né, são próximos, ó, né, olha só como é que os olhos buscam se esconder, olha aí, cerrados, né, ó, cerrado, tá vendo, ó? A bolinha dos olhos se escondem bastante com as pálpebras, né. Uma coisa interessante para você observar também, você tem o formato de olhos, que são mais cerrados, você tem o distanciamento entre esses olhos também, né. Quanto mais aberto e mais distante os olhos são, mais emocional essa pessoa geralmente é, mais visão periférica ela tem, mais comportamento de presa. Quanto mais cerrados e mais, simétricos, não é nem junto, né, porque os olhos não podem ser juntos demais também, que a pessoa costuma ter um comportamento meio pacífico. Também, tá vendo? É o extremo oposto. A pessoa tem os olhos muito afastados, pacífico. Muito juntos, também a tendência é que seja pacífico, mas existe um equilíbrio aqui, ó, né? Quando a simetria dos olhos é um pouco mais equilibrada, né? Não é nem tão junto, nem tão distante. Esses são os olhos de predador quando estão cerrados, né? Isso daqui é um autêntico olhar de predador. Tá vendo, ó? A pessoa, às vezes, numa simples expressão, os olhos delas estão se escondendo muito. Cadê a parte branca dos olhos dele, ó? Olha como some, tá vendo? Olha esse cara aqui, como é que a parte branca dos olhos já começam a aparecer mais, ó. Mesmo quando ele sorri, tá vendo? Você consegue ver um pouco mais de humanidade no olhar da pessoa, né? Então aqui, ó, né? Olha a diferença entre esses dois. Isso daqui é muito interessante, ó. Esse é mais socialmente aceitável, ele é mais fácil de chegar perto. Esse daqui já começa a ficar um pouco mais distante. Olha o olhar, a diferença entre esses dois, tá vendo? Né? Então, ó, isso está estampado na gente aqui o tempo inteiro, né? Ah, ó, olha esse daqui, que eu até fiz um post. Esse cara aqui tem uma carinha mais de comedor de meleca, como o maluco disse lá no vídeo. Já esse daqui, ele tem cara de um caçador, né? De um cara que tem capacidade de derramar sangue, vamos dizer assim, né? Então, olha os papéis que esse maluco aqui faz e olha os papéis que esse cara aqui já fez, né? Você vai perceber que até no comportamento dos personagens, o papel que eles escolhem, as ideologias que eles seguem, geralmente está mais ligado à estrutura física e mental que eles têm, né? E essa estrutura física e mental, em parte, tem sua inclinação natural, em parte tem ali o trabalho que foi sendo feito, né? Então, só para você observar aí, ó, olhos de presa, olhos de predador, tá vendo? Olha como a bolinha dos olhos buscam se esconder. Olha aqui como elas já são mais expressivas. É mais fácil de ver o olhar dessa pessoa, de ver a expressão dela, o que ela está sentindo, muitas vezes, né? Pessoas muito emotivas, muito sensitivas, é fácil de você ler a cabeça delas, né? É fácil você saber quando as coisas estão erradas, quando elas não estão bem. Já pessoas mais frias, é um pouco mais difícil de saber o que se passa na cabeça delas, né? Então, ó, olha esse tipo de olhar aqui, né?
Olha esse tipo de olhar, tá vendo, ó? Muito sociável. Esse tipo de olhar aqui já te coloca um pouquinho mais distante. Não te deixa chegar muito perto, entendeu? Igual os olhos de um predador mesmo, né? Um pouco imprevisível, um pouco fora de controle, não dá para controlar, né? Ahn, então, ó, olha aqui que interessante. Esse cara aqui ele tem característica de presa, ó, perdão, de pastor e predador, né? Então, ó, são cerrados, mas ó, começa a ficar um pouco mais sociável, igual esse olhar aqui, tá vendo? O dela é arqueadinho embaixo, em cima, a bolinha dos olhos é grande, a dele já começa a ser média, né? Os olhos dele se escondem um pouco mais do que o dela, então você vai conseguindo perceber esse tipo de detalhe aí, né? Ó, olhos de presa, olhos de predador, né? Olha só como esses olhos aqui são mais vidrados, eles são mais focados. Olha como esses daqui parece que estão distantes, parece que eles pensam, estão sonhando. Tipo aqueles olhos de sonhador, né? Então olha como esse olhar transmite uma coisa diferente desse olhar, né? Então, visualmente, você já, de forma instintiva, consegue perceber essas diferenças, né? E quando você cruza com dados mentais da pessoa, cara, eu uso muito a comunicação das pessoas. Só de trocar ideia, rapidamente eu consigo cruzar dados mentais, né? Só de ouvir um áudio de uma pessoa, um comentário dela, às vezes o que ela escreveu, você já consegue ir correlacionando isso, né? Olha só, aparentemente ela tem característica de presa. Deixa eu ver no comportamento dela aqui se isso se expressa. E pronto, você vai percebendo ali nos detalhes, né? Então, por isso que eu falo que sempre tem que praticar o que eu estou dizendo aqui. Não adianta ficar só na teoria, ficar imaginando, pensando. Tem que testar, entendeu? Tem que observar para ver se isso é real na sociedade. Senão, você vai ser só mais um bobão seguindo uma coisa aí que é mentira, tá? Então, primeiramente, valide o que eu estou dizendo aqui, né? Comece a perceber. E aí, pessoas com os olhos mais afastados e mais expressivos costumam ter um comportamento diferente de quem tem os olhos mais cerrados e mais simétricos, né? Será que essa relação que eu estou fazendo aqui, ela faz sentido no mundo real? Aqui, ó, Pedro Pascal. Olha essa menina aqui. Olha a distância entre os olhos. Olha só como os olhos aqui, ó, são expressivos. Porém, um detalhe interessante, ela tem olhos de presa com a bolinha dos olhos de caçador. Então, os olhos desse cara aqui tem a bolinha pequena, o dela também. Por isso que ela tem essa sensação vampiresca no olhar, tá vendo? Ó? Expressivo, mas olha lá, ó o caçador lá dentro, tá vendo? Né? Você consegue perceber no olhar dela que, diferente de outras mulheres que eu mostrei aqui, ela já tem algo predatório ali, ó. Olha o olhar dessa menina aqui, ó, né? Angelical, né? Bobinho, tá vendo? Ó? Sonhador. Aí você já vai ver esse olhar aqui, ó, ele já começa a ser um pouco mais frio, entendeu? Mesmo assim, olhos de presa, entendeu? Então tem essas mesclas entre olhos de presa e olhos de predador, né? Você tem ali o pastor que está no meio, que eu vou explicar ele um pouco melhor à medida com que a gente for avançando. Por enquanto eu vou mostrar os extremos para vocês verem a diferença absurda, né? Mas quando a gente tem ali a diferença entre presa e predador, a gente consegue medir também as nuances, né? As diferenças com o passar do tempo. Porque eu sei que a maioria esmagadora das pessoas não tem prática no que eu estou falando, o assunto é muito novo. Então, com o passar do tempo, vai praticando que você vai sentindo isso, né? Então, ó, olhos cerrados, pouco expressivos, né? Olhos já um pouco mais expressivos, né? Um pouco mais abertos, ó. Olha aí, né? O Rodrigo Santoro, né? Cara, esses caras muito bonitos, geralmente eles têm um olhar de caçador, assim, né? Aquele olhar de Shed, né, que a gente vê aí na internet, o Shed, queixo quadrado, corpo ali de velocista malhadão, o rosto é do tamanho da parte de cima do crânio, os olhos são bem cerrados, né? Geralmente isso daí é o Shed, sacou? É uma simetria facial, um tipo de olhar ali, uma frequência que lembra realmente caçadores antigos, né? Então, como o mundo hoje é mais fraco e visual, as pessoas confundem muito o que é um homem de um homem com características de caçador, tá?
Tem muito homem com característica de caçador que é um fraco, sacou? Ele tem a genética, mas ele não trabalhou. Ele não consegue acessar esse lado animalesco dele, esse lado sobrevivencialista, né? Já as mulheres, elas não são feitas para serem predatórias, né? Existem perfis de mulher que são predatórias, mas geralmente, enquanto os homens eles são mais para caça, para sair para puxar recurso, as mulheres são mais para ambientes controlados, elas são mais perceptivas, elas são mais ligadas a detalhes, são mais ligadas a contexto social, né? São mais políticas, acreditam mais no que você diz. Os homens acreditam mais no que estão vendo, né? Então, olhos diferentes, né? Homem e mulher, olha esses olhos aqui, cerradíssimos, a bolinha pequenininha, busca se esconder, tipo olhos de guarita, que eu costumo dizer. Já esse olhar aqui, parece que está atento a vários detalhes ao redor, né? Parece que a visão periférica da pessoa é melhor, ela percebe melhor o mundo ao redor através dos olhos. Esse daqui já é mais focadão, né? Foca e vai, entendeu? Pouca coisa, com uma precisão maior, vamos dizer assim, né? Então, olha aí, o ator que fez o 007, né? O Sean Connery, né? Olha aí os olhos dessa menina. Olha os olhos do Sean Connery. E aí? Qual é mais expressivo e qual é mais frio, né? Qual parece que está buscando se esconder e se camuflar e qual está buscando aparecer e ser aceito, né? Então, olhos muito abertos, muito expressivos, muito afastados, pessoas mais sociais, né? Os olhos mais simétricos e mais cerrados costumam estar presentes ali entre pessoas mais predatórias, mais caçadoras, né? E você não pode confundir caçador e predador com algo positivo ou negativo. Cada característica que eu trago nesse canal, existe a condição natural da pessoa, a inclinação, e existe a pessoa em si. Então tem pessoas que têm olhos de pastor e são más. Existem pessoas que têm olhos de predador e são boas. Existem pessoas com olhos de presa que são más também. E existem pessoas com olhos de presa que são boas. Sabe? Então, uma coisa é a inclinação natural da pessoa, o que a máquina dela, corpo e cérebro, estão transmitindo através dos dados. Outra coisa é o que foi feito com aquilo ao longo da vida, né? Então, aquela famosa frase, quem vê cara não vê coração, em parte isso está certo, né? É possível você, através da cara da pessoa, levantar muitos dados sobre ela, né? Mas o coração dela você só conhece quando você vai um pouco mais fundo, né? Então, só de olhar para uma pessoa, você já consegue ter dados, mas você não consegue ser tão preciso, né? Tem pessoas que são anomalias, elas num simples olhar, elas conseguem saber muito sobre as pessoas, espiritualmente principalmente. Não é o caso da maioria esmagadora, né? Então, comece a observar isso na sociedade, tá? Existem pessoas com um olhar mais inocente, são pacíficas, como presas mesmo. Existem pessoas que têm um olhar mais predatório, mais de caçador, são espertos, sagazes. Tem outros que estão no meio desses dois mundos. Ao mesmo tempo que conseguem lidar com as presas, também conseguem ser predadores, né? Existe um equilíbrio entre os dois ali. Então, é só você pensar uma pessoa comum, o assaltante e o policial, tá? Só você lembrar disso. Dentro da sociedade a gente já tem esses perfis, tá vendo? Sempre vai ter gente que vai querer ser polícia. Sempre vai ter gente que vai querer ser o caçador ali, o bandido, né, que vai passar por cima das pessoas para roubar. E sempre vão ter as pessoas que só querem viver pacificamente, entendeu? Então, predadores, eles seriam comparados aí aos bandidos. É um exemplo, tá? Não tô falando que todo predador é bandido. Mas os pastores seriam o cara que tem capacidade de ser bandido, mas ele usa essa capacidade para defender as pessoas. E existe aquele perfil de pessoa que só quer viver a vida, né? Então, os olhos de presa, pastor e predador, eles se dividem nessas três camadas, falando de forma bem simples, né? No social você consegue observar isso. Olha esse cara aqui também, acho que ele fez um flash aí, né? Ó, olhos afastados, a bolinha dos olhos é grande, só que os olhos são cerrados, né? Então, ó, olhos afastados e a bolinha dos olhos grande, você já tem uma inclinação muito forte para presa. Olhos cerrados, existe algo na genética do cara ali que provavelmente tem predador também. Então olha lá, ó, queixo quadrado, né?
cara tem uma simetria facial e tal, uma certa frieza no olhar, mas ao mesmo tempo muito expressivo e sociável, tá vendo? Né? Então não é extremamente predador, também não é extremamente sociável. Então essas nuances, só com a prática você vai percebendo. Esse outro cara aqui também, olha só como os olhos já são bem mais de predador, bem mais cerrados, bolinha dos olhos é bem pequena, né? Olha aí, ó, Tommy Lee Jones, por exemplo, que é um ator aí com os olhos bem cerrados, né? Essa menina aqui também, ó, olhos afastados, a bolinha dos olhos é média, né? Só que o formato dos olhos é um pouco mais cerrado, tá vendo? São nuances, né? Não adianta você tentar padronizar 3 tipos de olhos para todos os tipos de pessoa. Existem variações entre eles. Quanto mais você consegue entendê-los, aplicar, né, perceber isso na prática, mais simples, mais rápido fica de você cruzar mais um dado muito importante sobre as pessoas, né? Eu nunca uso os olhos sozinho, nunca. Eu nunca olho para os olhos de uma pessoa e tomo aquilo ali como padrão geral, não. Os olhos trazem dados, o formato de crânio traz dados, o formato de corpo, a frequência de voz da pessoa, né? Na parte física, você consegue olhar o tipo de olhos, às vezes é mais afastado, às vezes tem a bola dos olhos maior, né? Os olhos são expressivos, o queixo é fino, o tipo de crânio, às vezes a pessoa tem uma testa mais reduzida. Você vai perceber que isso inclina muito para o lado emocional. Se a pessoa tem essas características que eu estou citando aqui, ela tem um comportamento de presa bem extremo, é bem puxado para a presa mesmo, né? Você cruza isso com dados mentais do tipo o comportamento dos olhos, como os olhos dela se mexem, como ela foca, né? A percepção dela ali, né? A expressão do rosto, expressão do corpo, frequência de voz, respiração, o jeito que as pessoas respiram também fala muito sobre elas, quando elas estão normais ali ou quando elas estão falando, a alteração na respiração, tudo isso. Quando você diz as coisas, também elas respiram. Quando ativa medo, a pessoa puxa mais oxigênio. Existem dados que você pode ir cruzando que na prática seu cérebro faz isso como se estivesse andando de bicicleta. Mas no início não. No início você tem que praticar, né? Porque seu cérebro está engatinhando fazendo isso. Ele nunca criou essas regiões que a gente está construindo aqui agora, essas percepções. Na maioria das pessoas isso não está presente, só está de forma inconsciente, né? Então, você cruza isso com dados mentais, você já tem uma camada muito forte de dados sem a pessoa abrir a boca, cara. Sabe? Só de você olhar os traços físicos e em seguida cruzar com alguns pequenos dados mentais, você já está cruzando muitas camadas ali sobre a condição daquela pessoa. E aí, chegando um pouquinho mais perto, sentindo a frequência espiritual dessa pessoa, que isso aí eu já corto a maioria esmagadora, mais de 80% das pessoas nunca vão chegar nessa camada, entendeu? Ali você já tem uma profundidade muito grande, né? Mas só pelos traços físicos e pelos dados mentais que essa pessoa exala, você já tem uma capacidade enorme de saber muito com muito pouco, né? O que vai diferenciar de um para o outro aí é realmente a prática, a capacidade que a pessoa desenvolveu, né? Tipo, nem se compara eu analisando uma pessoa para alguém que está aprendendo a fazer isso agora, né? São muitos anos de prática, muito tempo observando, sabe? Existem habilidades que são mais pessoais, né? Então eu tenho minhas maluquices aqui, meu jeito de analisar muito rápido, né? Mas quem está começando provavelmente vai levar um tempo. Por isso que é bom ir por etapas. Recomendo entender primeiro crânio, depois tipo de corpo, aí você começa a ir para os detalhezinhos, entendeu? Entenda os tipos de crânios que eu trago no canal primeiro, os tipos de corpo. Depois você vai para traços como tipo de testa, topo, nuca, rosto, olhos, né, formato de orelha e por aí vai, né? Você vai percebendo ali um pouco mais refinado, mas primeiro busca a visão de cima no início, né? Aqui, ó, Wagner Moura, por exemplo, um cara de olhos de pastor puxado para olhos de caçador, e você vai ver, ele fez Narcos, e foi, tipo assim, um dos melhores atores que já fizeram aí algum filme relacionado a narcotráfico. Esse papel aqui ficou, o maluco mandou muito bem. Não, olhos de presa com mescla de caçador, olha que interessante, né? Ó, olha aí. Olha os olhos dela como é que são expressivos, olha os olhos desse cara aqui como é que já são pouco expressivos. Ó, ó lá.
Até quando ele tenta ser expressivo, os olhos ainda assim são um pouco cerrados, se escondem, né? Então, isso aí fica aí para você observar um pouco melhor, né? Olha aqui que olhos pacíficos, né? Extremamente pacífico esse tipo de olhar aqui. Mas tem um pouco do caçador ali, tá vendo? Ó, né? Chega a ser pastor, vamos dizer assim. Mesclou olhos de presa com olhos de predador, você tem olhos de pastor, tá? Então, às vezes tem pessoas que têm 20% de olhos de presa, 100% de olhos de predador. Tem outras que têm 50% de cada. Tem outros que têm 80% de presa, 20% de predador, né? Então, esse tipo de refinamento você vai fazendo com o tempo, né? Você não precisa ser um especialista no início para sentir essas nuances, mas, no mínimo, conseguir perceber o que são olhos de presa, olhos de pastor e olhos de predador. Mas, principalmente, olhos de presa e olhos de predador é muito importante você saber. São os principais para você observar, porque eles são muito distintos, né? São muito distantes, então fica mais fácil aí para você observar, né? E aí você vai indo para detalhes no futuro. Bom, praticamente é isso, tá? Esses são os olhos de presa que eu trouxe aqui nesse vídeo. Eu gosto de usar esses exemplos aqui, que são os três, presas, pastores e predadores, e usar animais como a zebra, o hipopótamo e o leão, né? Acho que são ótimos exemplos aí para a gente observar. E olha o tipo de olhar deles, né? Tipo desses animais. Animais predatórios, animais mais pacíficos e animais passivo-agressivos, né? Então, em breve eu começo a falar um pouco mais. Forte abraço aí.